Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pela sua infinita bondade e misericórdia. A Igreja de Jesus, ela não vive eternamente porque entende tão somente, ou porque compreende tão somente. A Igreja, ela é viva porque entende, compreende e pratica aquilo que compreendeu. A diferença de você praticar o entendimento sem compreender e praticar o entendimento compreendendo é a prolongação daquilo que você vai viver. Os teus anos de vida aumentam. Você vai ver que quando você compreende o que você entende, você prospera muito mais, você adora muito mais e com mais firmeza, fidelidade e santidade. Você vive muito mais porque a compreensão é a essência do entendimento. Te convido, em nome de Jesus, me acompanhar nessa leitura aqui do Salmo 90, no verso 10 e 11. Salmo 90, no verso 10 e 11. Diz assim: os anos de nossas vidas chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Oh, graças a Deus. Irmão, eu tenho preocupação com meus amados irmãos que pregam o evangelho. São homens de Deus, bispo, apóstolo, padre, pastor. Eu confesso a meus irmãos que eu tenho uma certa preocupação. Porque eu já vi meus amados pregarem morte várias vezes. Várias vezes. De que forma eles pregam a morte? Dizendo que para morrer basta estar vivo. Irmão, diante de Deus tem palavra que a gente não deve pronunciar. Porque Deus julga a intenção. E é claro que Deus nunca vai te dar esta palavra para pregar. Por mais que está na Bíblia alguma coisa, é para você. Tem coisa que está na Bíblia que é para você não fazer, e tem coisa que é para você fazer. Então a fé, diz a Bíblia, que é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas crê. Então como é que eu posso pregar morte? Eu estou indo contra a palavra de Deus. Na medida em que eu prego morte, olha irmão, para morrer basta estar vivo, eu estou indo contra os princípios de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 3, Deus manda, Deus quebra a espinha de quem prega morte. Vamos lá? Você vai ver que Deus quebra a espinha de todo homem de Deus que prega a morte. Que fala que para morrer basta estar vivo. Não, você não tem nem que pronunciar isto. Não é por causa de você. Você pode estar firme, mas por conta da consciência do outro. De repente uma pessoa está na cama, não está firme na fé, ou você falar, ele se entrega, não luta, para Deus dar vitória. E aí por quê? Porque eu ouvi um homem de Deus dizer, olha, para morrer basta estar vivo. Tem coisa que não se deve falar. Olha o que Deus fala aqui em Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei. É uma lei. Aleluia. Mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongará a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e vida. Então o homem de Deus, irmão, tem que viver a palavra. Tem que pregar fé, pelo amor de Deus. Pregue fé, pregue vida. Jesus levou a morte, crucificou na cruz. Agora diz para mim, Damásio, você vai lá e pregue vida. Dê esperança. Lava a tua boca, Damásio. Não vai falar de morte. Fala de vida, Damásio. Dá esperança a quem está doente, a quem está enfermo, a quem está cansado, a quem está pobre, que precisa com fome. Aquele que está destruído, sendo massacrado, pisado, humilhado, derrotado. Dá esperança, Damásio. Então eu não consigo achar a base na Bíblia para o homem de Deus pregar morte. Olha, para morrer basta estar vivo. Não tem que pregar isto. Não tem que pregar isto.
Irmãos, Deus me colocou no Hospital das Clínicas durante uma época, um tempo, e eu fiz CTI do Hospital das Clínicas, que é o quarto andar, onde só tem estado terminal. É difícil alguém entrar lá e sair para a vida de volta. É estado terminal. E eu chegava lá, e eu fazia algumas salas, não dava tempo de fazer o quarto andar todo, porque a gente, quando ia fazer com uma pessoa que estava lá toda engessada, de perna aberta, nas últimas, ele grudava na tua mão e não queria soltar. E você tinha que ser muito sensível à situação daquela pessoa, e aos poucos, orando, falando e soltando aos pouquinhos, porque ele não tinha ninguém, meu amado. Ele não queria morrer. E aquilo é de Deus, não querer morrer é de Deus. Só que ele estava ali naquela situação. E Deus me colocou lá para orar por essas pessoas. Cada sala que eu fazia era a mesma coisa. Orava. Deus estava me enriquecendo, dizendo para mim que ali é o fim de tudo. E assim você adquire riqueza de Jesus Cristo, conforme Ele te permite viver isto. Então eu não tenho que pregar morte. Eu tenho que dar esperança. Deus estava falando para mim, ora por essa pessoa, dá esperança a essa pessoa, porque é o estado dela, chegou o fim e elas não querem ir, mas não me conheceu antes. Agora aquele que conhece Jesus tem que purificar sua boca. Precisa purificar sua boca. Não pregue morte. Dê esperança, corrija a igreja, bata duro, seja forte, mas dê esperança, quebra a espinha da morte e não da vida. Dê esperança ao doente. Fala que Jesus cura, salva, liberta e fica nesta fé. Não aceita a morte. Repreenda o espírito de morte. Para de dar margem para que aquele que não tem força se afunde cada vez mais. Porque na medida que o homem de Deus começa a pregar isso, olha irmão, você está doente, mas olha, Jesus cura, mas é assim mesmo, irmão. Não tem assim mesmo coisa nenhuma, não. Não é assim mesmo, não. Ele pode morrer. Não eu contribuindo com isto. Eu não vou contribuir com a morte, meu irmão. Eu vou gritar. Eu vou gritar o grito da esperança. Eu vou levantar a bandeira da paz. Aleluias. Porque eu tenho um Deus que é vivo. Eu tenho um Deus que é vivo. E o meu Deus é vivo, não é morto, não. O meu Deus não é Deus morto, não. É Deus vivo. E Deus não fala com morto. Deus fala é com vivo. Então aprendamos a dar esperança ao povo, pregando a verdade e corrigindo-a, fazendo eles andarem na fé. Porque como é que uma pessoa vai ter uma manhã melhor se ele não crê que vai ter? É claro que não vai ter uma manhã melhor se os ensinadores pregam desespero, prega a morte, sombra da morte. Não é porque está na Bíblia que eu vou pregar isso, meu irmão. Eu vou ensinar, vou corrigir, vou dizer o que vai acontecer, mas vou dar esperança de que Deus vai mudar a história. Se a Bíblia diz que os anos de vida chega a 70 ou 80, eu vou lutar no mínimo pelos 70. Eu vou lutar no mínimo pelos 70. Eu não vou aceitar morrer antes, não vou aceitar. E aqui a Bíblia vai dizer em Provérbios 3, a prova pela qual você tem direito de viver no mínimo aos 70 anos. Guardando o quê? A palavra de Deus, a palavra de esperança, a palavra de fé, a palavra de santidade, o temor de Deus. Aí você vai ver por que muitos morrem antes do tempo. Não teme a Deus, não respeita a Deus, não crê em Deus. Prefere crer na morte, prefere crer no não do que no sim de Deus. Deus está falando que chega aos 70, 80 e que você precisa crer nisto. Isso é mandamento, irmão, é lei. E a Bíblia vai dizer que o firme fundamento da fé é o que você não vê. Se alguém diz para você, não tem jeito, creia o contrário. Claro que tem palavra de Deus, irmão, que vai se cumprir por conta do pecado da pessoa. A pessoa falhou, ele vai pagar por aquilo. Mas nós temos que lutar pela vida, amando a vida, preservando a vida no temor do Senhor. Não é na mentira, se prostituindo, se engrandecendo, na carnalidade, nas mesas, nas rodas, na bebedeira. Não, porque se você faz isso, eu te digo uma coisa, você não está preservando a sua vida, você não está temendo a Deus. E aí, meu amigo, você não vai estar nesse time que vai viver no mínimo 70. Essa é a verdade.
Mas se você é dessa pessoa que crê em Deus e teme a Deus, você não vai ver só os 70, porque poderoso é Deus para cumprir o que está aqui em Provérbio 3. E no 2. Aumentará os teus anos de vida em muitos, e te dará vida e te dá prosperidade. Agora tem que crer, tem que depender de Deus, tem que vir para o pé do Senhor. Não é ficar aleatório, achando que filosofia barata vai te salvar. Filosofia barata te deixa aqui, ó. Porque a sabedoria de Deus te eleva aos céus. Amém, Jesus? Graças a Deus.